Boa noite a todos. Esta apresentação, neste momento, começou a ser gravada e o vídeo será disponibilizado posteriormente no perfil das bibliotecas UFO no YouTube. Meu nome é Ana Letícia, eu sou bibliotecária, trabalho na biblioteca da UFO, no Pontal. Sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação do Programa de Competência em Informação Bibliotecas UFO, que tem o compromisso de ajudar alunos, professores, pesquisadores interessados na produção acadêmica e científica. Agora, será apresentada a capacitação Ética e Plágio na Pesquisa. Seus microfones vão ficar desabilitados durante a apresentação. As dúvidas podem ser digitadas no bate-papo a qualquer momento. Se preferir, no final da apresentação, vamos abrir espaço para sanar as dúvidas. E quem quiser pode abrir seu microfone para fazer perguntas. A lista de presença é gerada automaticamente nesta plataforma de webconferência. Em notas compartilhadas, vocês irão encontrar um link para a solicitação do certificado e os certificados de participação estarão liberados a partir de dezembro na plataforma CIEX e os certificados serão emitidos apenas para aqueles que estiverem nesta lista de presença, que será gerada. Eu passo agora a palavra para a professora Bela Lúcia e desejo a todos vocês uma boa capacitação. Obrigada, Ana Letícia. E nesse momento eu gostaria de agradecer, primeiramente desejar boa noite a todos, que possamos ter nessa uma hora e alguns minutos uma boa prosa científica acerca dessa temática ética e plágio na pesquisa científica. E, nesse momento, agradeço a Victor Mariotto Palma, presidente da Comissão de Competência em Informação do Sistema Bibliotecas UFO, para participar deste evento de grande importância, que é o Programa de Competência em Informação Biblioteca UFO. Parabenizar toda a comissão organizadora do evento e agradecer também, parabenizar a Ana Letícia pela condução desse momento científico nosso aqui. Eu sei que essa atividade faz parte da semana de capacitação voltada para a produção acadêmica, algo muito significativo, e que traz como assim, objetivos básicos o levantamento de informações biográficas até a submissão de trabalhos ao repositório institucional da UFO, que isso é muito importante, os artigos científicos em periódicos. Nesse momento, também sei que o público-alvo são acadêmicos, discentes, docentes, técnicos administrativos, aberto a pessoas interessadas na temática e aqueles que estão na trilha do mestrado, do doutorado. Tenho certeza que esse evento que está sendo realizado vai trazer grandes contribuições para vocês. A minha formação mesmo, eu sou licenciada em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uberlândia, a antiga faculdade, que depois se incorporou à Universidade Federal de Uberlândia, e fiz pós-graduação lato sensu em Geografia Humana pela PUC Minas, e mestrado e doutorado em Geografia Agrária de forma específica na Organização do Espaço, na Unesp de Rio Claro. E, nesse sentido, ao longo da minha trajetória na pós-graduação, fui percebendo a importância que é trabalhar também com esse lado da questão da metodologia científica, que, de uma forma geral, eu tenho discutido tanto os métodos e técnicas de pesquisa, baseado nas normas da BNT, como também, nos últimos anos, em parceria com colegas de outras instituições, nós temos trabalhado a pesquisa qualitativa e quantitativa. Tem sido um trabalho muito interessante, porque é uma forma de aplicar esses conhecimentos durante a pesquisa que os nossos orientandos fazem nas suas dissertações e teses. E, nesse momento, eu tenho me envolvido com a questão da ética e do plágio na pesquisa científica, por necessidade que colegas de outras instituições estavam necessitando
e me pediram se eu poderia fazer uma discussão com os seus orientandos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Para mim foi um desafio muito importante, porque pude buscar, né, na literatura as discussões de colegas de outras áreas que têm muito contribuído para essa discussão. Então, é dentro desse contexto que eu vou apresentar para vocês essa nossa proposta. E, nesse sentido, a Ana Letícia já disse que as perguntas podem ser encaminhadas para depois, no final, eu tentar responder, esclarecer alguma coisa que ficar. Então, para começar a nossa conversa científica, a nossa prosa, que eu gosto de chamar, eu diria que o tema ética e plágio na pesquisa científica é de grande importância e merece ser discutido diante dos problemas nas pesquisas, e aqui no sentido mais amplo eu coloco, incluindo os trabalhos elaborados durante o curso de graduação. Então, eu faço assim, o conjunto de toda essa questão. E, nesse momento, eu faço algumas reflexões. Eu tenho me perguntado, por que falar que é preciso ter ética e não fazer o plágio nas pesquisas? É uma pergunta que eu sempre estou retomando. Esta conduta não teria que ser inerente à nossa pessoa, à nossa formação enquanto estudantes e profissionais que somos? É para pensar. Essas duas perguntas nos colocam que a situação na qual nos deparamos encontra-se muitas vezes na execução de trabalhos elaborados nas disciplinas dos cursos de graduação, nas pesquisas científicas, que eu coloco os trabalhos de conclusão de curso, as dissertações, as teses, os relatórios de iniciação científica, as pesquisas elaboradas a partir de projetos de pesquisa. Então, são nesses trabalhos que nós nos deparamos com essa problemática. E, nesse sentido, os trabalhos acadêmicos, que eu coloco no grupo das atividades acadêmicas, podem resultar, no final, em trabalhos que serão apresentados em eventos, podem ser transformados em artigos científicos, em capítulos de livros, num livro como um todo. Então, daí essa necessidade nossa dessa reflexão acerca dessa questão que nós levantamos, ética e plágio. E em qualquer um desses trabalhos acadêmicos, a meu ver, a ética deve estar presente e o plágio não pode existir. Aí eu friso bem essa questão, porque o plágio é crime pela Lei 9.610 dos Direitos Autorais, de 10 de fevereiro de 1998, que foi revisada, e tem o site governamental onde ela se encontra. Você fazer um plágio é um crime. Você está cometendo um crime, eu diria, acadêmico, né? Então, diante disso, é que nós ficamos assim sempre na expectativa, sempre na preocupação com a realização dos nossos trabalhos acadêmicos. E há condições de realizar sem fazer o plágio, sem cometer esses deslizes. Nós temos condições, ferramentas para fazer os nossos trabalhos. E, nesse sentido, eu começo colocando que, diante dessas considerações que eu fiz, podemos dizer que pesquisar é sempre uma forma de contribuir para o conhecimento. E eu vou usar aqui o pesquisar no sentido bem amplo também. Não é só no nível acadêmico, né, na academia, quando nós estamos envolvidos com a nossa pós-graduação, que é essa questão da pesquisa. Eu coloco de forma mais ampla. Quando eu faço um trabalho na graduação, o professor me dá um tema para desenvolver e que eu vou buscar uma forma de escrever esse tema, eu tenho que ter os recursos certos para escrever e depois divulgar, mostrar esse meu trabalho que eu fiz na graduação, numa apresentação em sala de aula, dentro dos moldes científicos que ele exige. E quando nós falamos na pesquisa científica, e aí eu vou colocar, quando ela é desenvolvida a partir de um projeto de pesquisa, que existe a norma 15.287 de 2011 sobre como elaborar um projeto de pesquisa, nesse momento é que eu estou caminhando realmente para fazer a minha pesquisa científica. Eu vou construir esse meu projeto e desenvolver com um objetivo, na maioria das vezes, para fazer o meu mestrado, para fazer o meu doutorado, ou mesmo participar de um grupo de pesquisadores que tem um projeto maior do qual eu vou fazer parte. Nesse sentido,
Eu usei algumas referências que estão citadas ao final do nossa prosa hoje. As autoras Galvão e Luvisotto colocam que a pesquisa científica visa contribuir para a evolução do conhecimento humano em diversas áreas. Olha quanto é forte essa expressão delas. Quando eu pesquiso, eu estou buscando mostrar essa evolução do conhecimento. Se nós voltarmos na história, né, da humanidade, vamos ver ao longo o quanto a ciência vem crescendo nesse período de grandes transformações pela qual passou. E cada um na sua área de estudo percebe isso no seu conhecimento. Desse sentido, essa pesquisa vem sendo planejada, executada dentro de rigorosos critérios, onde todas as informações que foram colhidas serão processadas e transformadas de forma correta. Eu falo, quando eu uso essa citação das autoras, eu me refiro muito nas áreas, se eu vou fazer coleta em campo, se eu vou fazer coleta documental, né? A seriedade com que eu tenho que usar esses instrumentos, essas fontes, para eu fazer o meu trabalho. E, nesse sentido, os avanços na pesquisa científica têm sido muito grandes. A década de 1950 é um grande marco para muitas áreas da ciência nesse crescimento científico, porque isso está relacionado com uma transformação pela qual o mundo passa, sobretudo após o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu faço esse comentário, sobretudo quando eu trabalho a questão da pesquisa qualitativa. A transformação que ela vem passando a partir da década de 1950 é muito significativa nos estudos que nós temos trabalhado, sobretudo que a minha área é de geografia, que a gente trabalha muito, no meu caso, a geografia humana. Então, a gente vem discutindo, verificando essa contribuição. E, nesse sentido, para mostrar esse avanço sobre a ética na pesquisa, começa nas ciências da saúde, a questão da ética. Foi nas ciências da saúde que realmente os estudos ganharam destaque a partir da década de 1950, com as grandes descobertas científicas. Então, vamos lá. E, nesse sentido, para que a gente possa dar continuidade à nossa conversa, eu organizei, além dessa introdução, das considerações finais, falar alguma coisa sobre a ética na pesquisa, o Comitê de Ética de Pesquisa, que é o CEP, e o termo de consentimento livre esclarecido, que é importantíssimo nos nossos, quando fazemos as nossas pesquisas, e, além disso, finalizar com a questão do plágio na pesquisa e o autoplágio. Nesse sentido, antes de comentar um pouquinho sobre o Código de Nuremberg e de Helsinki, né, da Declaração de Helsinki, eu vou fazer rapidamente esse avanço nas ciências da saúde, como que isso aconteceu no pós-1950. Nesse artigo que eu consultei, da professora Laís Serpa de Araújo, ela escreveu há 19 anos atrás, quando ela destaca as novidades das descobertas científicas que mexeram com o mundo como um todo e que necessitam sempre de revisão. Então, isso provocou muita discussão na questão da ética. Ela coloca o advento da anestesia e da penicilina, foi uma grande revolução, a descoberta da dupla hélice do DNA, o primeiro transplante de rim, as máquinas de diálise, a pílula anticoncepcional, o transplante de coração, o primeiro bebê de proveta, o projeto Genoma Humano, a clonagem da ovelha Dolly, que queriam para chegar ao ser humano. E, nesse sentido, ela coloca que são exemplos palpáveis e concretos da importância da pesquisa científica. Isso foi alguns pontos que ela levantou. Mas também são aspectos que exigem muita discussão sobre questão de ética na pesquisa. E se nós recentemente nos rememorarmos, nós estamos acompanhando toda essa questão da pandemia da Covid e a busca, né, a luta pelas vacinas dos nossos pesquisadores no empenho dessas descobertas das novas vacinas que possam contribuir para minimizar essa pandemia.
Então, nesse sentido, seria importante, para falar em ética, começar a situar por que a ética aparece na pesquisa. E nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Há dois documentos que nortearam essa questão da ética, que é o Código de Nuremberg, na Alemanha, em 1947, e a Declaração de Helsinki, na Finlândia, em 1964. Esses dois recursos foram importantes discussões para a pesquisa com seres humanos, que naquele momento era a questão central. Em linhas gerais, o que é o Código de Nuremberg? Um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com seres humanos, sendo considerado como uma das consequências dos processos da Guerra de Nuremberg ocorridos no final da Segunda Grande Guerra Mundial. E, nesse sentido, o que nós temos só para lembrar? Que no século XX, nos campos de concentração nazistas, os prisioneiros, né, de guerra, que eram os judeus, políticos, militares, foram colocados à disposição dos médicos para todo e qualquer tipo de experimentação. Isso, se nós fizermos consulta em obras impressas na internet, nós vamos encontrar. E quando teve o final da Segunda Grande Guerra, o Tribunal Militar Internacional em Nuremberg julgou 23 pessoas, sendo que dessas 23 pessoas, 20 eram médicos, que foram considerados criminosos de guerra pelos brutais experimentos realizados em seres humanos nos campos de concentração nazista. Para quem já assistiu a algum filme relacionado a essa temática, vai perceber que as monstruosidades que eram feitas naquele momento. E isso foi um ponto assim para que levasse, né, um repensar nessa questão da ética na pesquisa com os seres humanos. E aquilo que serviu de ponto de partida foram os princípios do código. E em linhas gerais, o que o código tem? São cerca de 10 princípios que norteiam esse código. O consentimento voluntário, que é essencial, e aqui eu vou fazer um parênteses, por isso que quando nós fazemos, eu vou usar o caso nosso da geografia, quando nós vamos fazer trabalhos de campo que envolvem seres humanos, que envolvem as pessoas que nós vamos, sobretudo, entrevistar, que serão nossos sujeitos de pesquisa, tudo isso tem que ser muito esclarecido para eles, se eles vão aceitar participar, se eles vão aceitar colocar o nome na pesquisa. Então, são detalhes que têm que ser muito bem colocados no projeto para que o nosso projeto seja aprovado no Comitê de Ética. Então, o primeiro princípio, só vou citar os princípios, tem explicações muito relevantes nele, na internet a gente encontra, o consentimento voluntário, que é essencial para o ser humano aceitar fazer parte daquela pesquisa. O experimento, se ele vai participar desse experimento, como foi no caso do Código de Nuremberg, e o que vai resultar desse experimento do qual ele vai fazer parte. E naquele momento, primeiramente, tinha que fazer o experimento, tinha que ser baseado em experimentos animais, para depois ser repassado ao ser humano, para ver, por exemplo, a evolução de uma doença, alguma coisa desse gênero. E também o experimento deveria ser conduzido para evitar o sofrimento e os danos, tanto físicos como mentais, ao ser humano. Nenhum desse experimento poderia ser conduzido se não tivesse razões importantes para ser realizado e acreditar, né, no cuidado para não levar à morte, a uma invalidez. Ver o grau de risco que esse sujeito ia ter dentro dessa pesquisa, para proteger esse sujeito, tomar todos os cuidados para proteger o participante e ser conduzido por pessoas realmente capacitadas para realizar esses experimentos. E durante o experimento, aqui no caso, eles falam experimento, mas, por exemplo, no nosso caso da pesquisa que a gente trabalha com entrevista, é o nosso entrevistado ele ter liberdade de querer participar da entrevista. Se ele não quiser, nós não podemos obrigá-lo nos trabalhos que nós realizamos. Ele tem que ter essa liberdade de aceitar ou não participar desse grupo que que será conduzida a pesquisa. E durante esse experimento, o pesquisador tem que ter um preparo muito grande, no caso de precisar suspender
aquela pesquisa que ele está fazendo, aqueles recursos, aqueles resultados que serão depois obtidos. Enfim, foram esses 10 pontos que foram relevantes quando aconteceu toda a problemática na Segunda Grande Guerra das torturas presenciadas nos campos de concentração. A partir desses 10 códigos, começaram a repensar desses itens, né, do código, repensar na pesquisa como ela deveria ser feita, e foi aí que teve uma reunião médica mundial em 1964, em junho de 1964, na Finlândia, em Helsinki, foi a 18ª Assembleia Médica Mundial. Eles deram uma repassada em todo o código, fizeram algumas modificações, são várias, se a gente consultar também, as modificações foram muito significativas, e a partir desse documento da Declaração de Helsinki, a maioria, né, das diretrizes tornaram-se referências nacionais e internacionais para serem seguidas, sobretudo na questão da saúde. Então, isso aí foi muito significativo, essa reunião que houve em Helsinki, né, na Finlândia, e a partir daí, todas as modificações que foram feitas dentro do Código de Nuremberg serviram, em primeiro lugar, respeitar o bem-estar do ser humano, ele tem prioridade sobre os interesses da ciência e da sociedade. Tem que ser muito bem visto, tomar cuidado para evitar qualquer constrangimento, qualquer problema futuro com essa pesquisa. E foi a partir daí que saiu o famoso documento, que é o termo de consentimento livre. É um documento firmado nas pesquisas médicas que envolviam os seres humanos. Depois, aí, algum colega nosso que estiver participando, que estiver numa fase de se desenvolver do seu projeto, se o seu projeto já passou por um comitê de ética, normalmente lá vai vir esse termo de consentimento livre esclarecido. Ele é fundamental para que o seu projeto seja realizado. Se não passar pelo comitê de ética da sua área específica, o projeto não pode dar continuidade, sobretudo se envolver animais, se envolver seres humanos. Esse termo, então, surge, para vocês terem uma ideia, bastante tempo, né, quando ele vai aparecer o consentimento livre, que é firmado para dar bem-estar e prioridade aos seres humanos. E, nesse sentido, o que nós podemos levantar de pergunta? Por que essa discussão sobre o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki foram tão importantes? Porque, na verdade, vão surgir os comitês de ética, de pesquisa, e eles serão importantes porque vão avaliar como será feita a pesquisa envolvendo seres humanos e depois vem os animais, porque hoje também do mesmo procedimento que você faz com o ser humano, você tem que fazer com os animais também. Nesse sentido, nas universidades, hoje, nós temos os comitês de pesquisa, de ética e pesquisa. Esse comitê, nas 3 grandes áreas, nós temos biomédicas, exatas e nas áreas de humanas. E esses comitês, você tem representante de cada área para analisar esses projetos quando eles são apresentados. Eu vivi uma experiência na Universidade Federal de Goiás, no campus de Catalão, que hoje é a Universidade Federal de Catalão. É muito interessante porque nós passávamos lá, quando os alunos passavam na seleção, faziam o seu projeto de pesquisa, tinha aquele período para fazer a reformulação e depois são os seminários de defesa dos projetos. Isso já é uma parte institucionalizada no caso do programa de pós-graduação em Geografia que eu trabalhei. Após essa defesa por uma banca, que eles participam, recebem todas as, eu diria assim, as sugestões para melhorar no seu projeto, ele é reformulado e encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da área de humanas para ser avaliado. Normalmente tem um prazo, o comitê avalia e, sobretudo, ele olha, eu tive essa experiência de vivenciar isso lá o tempo que eu passei na universidade, na pós-graduação da Geografia, o comitê olha com muita propriedade
todo o projeto e dá muita ênfase quando você mostra a parte que envolve o seu trabalho com os sujeitos, no caso nosso eram, poderia ser, por exemplo, alunos de escola, pequenos agricultores, assentados, os sujeitos, os seres humanos que iam fazer parte da nossa pesquisa. E se não tivesse tudo explicado de como, por exemplo, eu ia realizar uma entrevista com assentados da reforma agrária, eu estava estudando um assentamento, por exemplo. Se não viesse tudo explicado, como seria essa entrevista, os passos que iam ser dados, se eles aceitariam colocar ou não o seu nome para ser identificado, tudo isso tinha que vir com bastante clareza, caso contrário, o projeto era devolvido para ser refeito. Então, só para vocês terem ideia, estou dando da minha área, que é a que eu tenho mais confiança em falar, que eu conheço, a exigência que é nessa parte do projeto para passar no comitê de ética. E, junto com isso, quando aprovado, vinha o termo de consentimento livre esclarecido, que normalmente, quando a dissertação estava pronta para ser defendida, esse termo é anexado ao final da dissertação para ver que toda a pesquisa que foi conduzida passou por um comitê de ética, foi aprovado o projeto, desenvolvido dentro das regras exigidas. Então, eu falo isso sobretudo para os nossos alunos que estão iniciando a pós-graduação, que vão fazer os seus TCCs e vão utilizar esses recursos, a importância que é essa parte. No caso dos TCCs, não passa pelo comitê de ética, não há necessidade. Mas na pós-graduação estrito sensu, sim, mestrado e doutorado, nos projetos de pesquisa de equipes também passa tudo pelo comitê de ética para ser aprovado. Então, nesse sentido, é importante que nós tenhamos conhecimento, que em cada área, grande área do conhecimento, temos os comitês responsáveis para avaliar os nossos projetos. E aí, nesse sentido, nós perguntamos, o que é a ética e o que é ética na pesquisa? O que me leva a essa pergunta? O que me leva a essa discussão? Eu começaria dizendo que a ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a dimensão normal do comportamento humano, porém, enquanto investigação, ela se dá no interior da filosofia, que vai se acontecer no interior da filosofia, e procura ver os valores de forma clara e profunda e procura problematizar e buscar a sua consistência. E essa definição é da professora Terezinha Rios, no seu livro Ética e Competência. Então, transformando isso um pouquinho, o que nós diríamos? O que é esse valor que ela coloca? É o valor do conhecimento, a verdade que vai ser colocada na minha pesquisa. Porque quando eu pretendo desenvolver o meu trabalho, vamos colocar a minha dissertação, por exemplo, eu vou ficar ali 2 anos desenvolvendo o meu trabalho, concluir e chegar ao final para apresentar numa defesa pública. Ele está impregnado do conhecimento que eu adquiri ao longo desse percurso, através das minhas leituras, das minhas referências teóricas, que vão embasar o meu trabalho, e que tudo que está colocado ali no conteúdo, as citações estão feitas de forma correta para dar um novo conhecimento a esse meu tema, né? Porque o tema pode ser um tema estudado por outras áreas do conhecimento. Agora, cada um dá a característica àquela área que lhe é própria. Eu sempre gosto de colocar isso para a nossa área da geografia. Às vezes, um tema nosso pode ser estudado pelo historiador, pelo economista, pelo antropólogo, e ele tem, e o geógrafo, e cada um tem o seu olhar acerca daquele assunto que vai trabalhar. Então, nesse sentido, é importante a busca, ver o valor e a forma clara, problematizar e buscar a consistência desse problema que foi colocado. Nesse sentido, para corroborar com o pensamento da autora, no sentido da investigação, ela fala que a ética não confunde com a moral, porque a moral, numa determinada sociedade, é o comportamento que deve ser bom ou mal, né? E é mal mesmo aí, não é com L, não, é com U mesmo que ela coloca nesse sentido de não ser algo benéfico dentro do comportamento dos seres humanos. Na pesquisa, é o que está relacionado ao conhecimento, né? É o que vai nos proporcionar
esse trabalho acerca daquilo que eu vou aprender no meu trabalho no final, e quando publicar, quando eu levar para transformar num artigo, num capítulo de livro, ou mesmo num livro, apresentar num evento, todo o meu trabalho está impregnado de valores sérios, éticos, e que levaram a um conhecimento acerca daquele tema que eu estudei. Uma outra discussão também que eu gosto é feito pelas autoras Galvão e Lovisotto, quando elas refletem também sobre ética na pesquisa. E é dada, ela coloca que em todas as áreas da ciência, porque nesse sentido, quando eu uso a literatura, as referências e os autores de modo errôneo, eu vou cometer um problema sério no meu trabalho. Que aí, nesse caso, são as citações, que vocês já viram, talvez, aí nessas discussões que começou ontem a semana, a importância do uso das normas da BNT, né, para você fazer o seu trabalho. E as normas de citações são fundamentais, porque é nelas que eu vou mostrar que eu não vou fazer o plágio, que eu não vou cometer nenhum deslize no meu trabalho. E o meu diálogo nas referências dos autores que eu vou citar, colocar essas referências de forma correta. Porque o nosso trabalho de pesquisa será um diálogo com os autores e acerca daquele tema que eu estou desenvolvendo e transformar aquele tema na minha contribuição científica. E elas mostram que cada vez mais a forma errada de utilizar os autores, as citações dos autores, é que tem levado à questão do plágio. E isso tanto vai ocorrer, aqui eu faço um parênteses, tanto nos trabalhos nossos de graduação, quanto nas pesquisas científicas. Isso vai ocorrer, se eu não fizer de forma correta dentro das normas científicas. E, nesse sentido, é uma questão ética e a seriedade nossa em trabalhar. E hoje, eu diria que, quando eu falo hoje, é na contemporaneidade, que nós temos os recursos perfeitos para fazer esses trabalhos. É só eu conhecer como é que são feitas as normas de citações dentro de um trabalho, direta ou indireta. Como eu faço as referências dos autores, que não tem perigo de eu errar no meu trabalho, quando eu vou colocar ao final, quando eu vou organizar no corpo do texto. Eu fazendo isso, usando as normas, as regras certas, não tem perigo de acontecer o plágio. E aí, a ética é uma conduta que vai estar associada aos valores, e aí, remontando um pouco o que a professora Terezinha Rios coloca, que o ser humano adquire na sua formação, naquele seu comportamento, né, para desempenhar suas atividades, tanto com seriedade e competência. Então, eu vejo que essa colocação das três autoras nos mostram a importância hoje de ser éticos em todos os sentidos. E no caso nosso aqui que estamos falando, na pesquisa. Essa nossa preocupação em fazer os nossos trabalhos de forma séria, correta, dentro das normas científicas, para evitar qualquer problemática que possamos ter com relação aos nossos trabalhos. E nessa caminhada, vamos ver o que vem acontecendo em relação às pesquisas, tanto com animais e seres humanos. O Conselho Nacional de Saúde tem na sua resolução, né, a 196, que foi a primeira em 1998, de forma mais ampla, e que passou por umas reformulações, a sua base. Ela é a base para fazer as pesquisas, né, com relação aos seres humanos. Então, é o Conselho Nacional de Saúde que norteou tudo isso, que nós vamos buscando conhecimento para saber aplicar nas nossas áreas que não são da área da saúde. E com relação aos animais, que passam a ter também uma preocupação muito grande, é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. É um órgão que estabelece as normativas, orientam as comissões de ética no uso dos animais em aulas e pesquisas. E que hoje isto vem sendo revisado, esse uso dos animais. É a forma que vem os pesquisadores, os estudiosos encontrando para evitar muitos problemas nessas pesquisas com animais. E esse conselho é formado por médicos veterinários, biólogos, zootecnistas,
e um membro da Sociedade Protetora de Animais. Então, nós sabemos que hoje os animais também têm um respaldo muito grande na questão das pesquisas. E aí eu tenho acompanhado, de vez em quando aparece, porque não é muito comum a gente ver na mídia, talvez a gente encontre mais alguns textos, a preocupação de não usar mais os animais em pesquisas e substituí-los por animais que não sejam, como eu diria assim, representativos, né? Que não sejam para ser sacrificados, para serem passar por experimentos. Hoje tem uma preocupação com relação a isso. Eu não tenho um conhecimento aprofundado, também da mesma forma que para os seres humanos, mas já existe uma discussão pequena, por enquanto, principiante, que eu tenho conhecimento, pode ser que algum colega que esteja presente, que seja dessas áreas, possa contribuir, mas que já está sendo muito repensado o fato de usar, por exemplo, o cadáver, né, nos estudos dos seres humanos e dos animais também. Então, isso hoje já tem uma preocupação para cada vez mais respaldar essa questão da ética na pesquisa. Diante dessas considerações, nós vamos perceber, né, que esses conselhos são formados, então, por pessoas experientes e que conhecem o assunto, e cada vez mais vem se dando força dentro das universidades, que é onde geralmente os centros de pesquisa, e algumas entidades também que fazem as suas pesquisas, que não estão vinculadas às universidades, para que possa, eu diria assim, dar todo o conhecimento, cuidado com relação ao trato tanto com os seres humanos e com os animais. E aí, diante disso, são os comitês de ética de pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido, que vão fazer parte dos nossos projetos de pesquisa quando estamos realizando. Só para reforçar, a resolução que foi, vamos dizer assim, revista, né, em 1996, ela é uma recomendação ética, não é uma lei. Ela não é colocada como lei, mas coloca-se como recomendação para dar credibilidade a todos os trabalhos que vão ser avaliados pelo Conselho de Ética e Pesquisa nas instituições e que eles possam ser aprovados. Portanto, alguns colegas que estão assistindo, não sei, podem ter já seus projetos passados pelo Comitê de Ética ou que estão sendo enviados pelo Comitê de Ética e que nessa pandemia a situação tem ficado um pouco com dificuldades nas avaliações, um pouco de demora, diante da própria situação que estamos vivendo desde o ano passado. Mais uma vez, eu reforço, na nossa área de geografia, que eu tenho tido muita experiência com a participação nas bancas de qualificação, de defesas de mestrado, doutorado, os alunos têm colocado a dificuldade que está quando estão fazendo a parte de campo, que envolve os sujeitos, né, no nosso caso, os seres humanos, que esses projetos sejam aprovados logo para desenvolver num curto período de tempo. E está aí pronto com o mestrado e doutorado, quando os alunos têm bolsa de pesquisa. Então, hoje, a pandemia tem feito algumas modificações em relação a esses projetos, com a parte de campo, sobretudo porque você nem pode estar nas aglomerações com pessoas para fazer as entrevistas, aplicar questionário ou fazer outras técnicas qualitativas que você precisa para coletar a informação. Então, hoje, isso está sendo bastante analisado diante desse momento que vivemos desde 2020. Mas, reforçando aqui, a resolução é uma recomendação, portanto, ética, não uma lei para dizer que vai obrigar e que tem que se resolver tudo dessa forma dentro da lei. Mais uma recomendação, mas que todo mundo acaba falando, todo mundo acaba aceitando. E esses comitês de ética de pesquisa são colegiados interdisciplinares independentes, que têm como uma obrigação imposta por lei o caráter consultivo, de analisar, de avaliar esse projeto, e desse está todo dentro das regras para ser aprovado. E deliberam, né, são projetos educativos, porque caso falte alguma informação, ele é devolvido ao pesquisador e ao aluno que realizará o projeto, para ser feita a correção e encaminhado novamente para o cumprimento daquelas exigências.
E cada instituição de pesquisa tem o seu comitê, pode criar mais de um comitê de pesquisa, conforme a necessidade, e isso é importante para, cada vez mais, acelerar o processo de avaliação desses projetos nas universidades. E isso foi uma exigência muito significativa quando passou a exigir a presença dos comitês, para dar credibilidade e seriedade nas pesquisas, né? E nessa avaliação dos projetos, quando, por exemplo, é um grande projeto de uma pesquisa que envolve vários pesquisadores, que pode ser interdisciplinar, que pode ter um professor coordenador, o comitê tem a autoridade, ele tem a liberdade de avaliar a competência do pesquisador para conduzir aquela pesquisa, porque às vezes é uma pesquisa onde foi solicitado recurso, envolve um volume grande, né, de recursos, financiamentos, e isso o pesquisador o comitê pode fazer uma avaliação sobre o pesquisador, sobre o programa de pós-graduação que ele está envolvido. Então, não é nenhum problema se precisar, numa fase dessa, um grande projeto coordenado por um ou mais professores, que tem uma equipe interdisciplinar, passe por essa avaliação e seja feito dessa forma, para que possa ser liberado o termo de comprometimento livre esclarecido para a sua finalização. E aí chegamos nesse termo de consentimento livre esclarecido, que vem, né, dentro da resolução do Conselho Nacional de Saúde, é uma anuência do sujeito da pesquisa ou do seu representante legal, livres de qualquer vício, que ele fala simulação, fraude, erro, dependência, subordinação, intimidação, após a explicação completa e detalhada sobre a natureza da pesquisa. Então, veio tudo explicado dentro do projeto, a comissão, o comitê analisou, avaliou, cumpriu todas as exigências, os objetivos, os métodos de pesquisa que vão ser utilizados, como serão esses benefícios, que normalmente eu posso fazer uma relevância social, uma relevância econômica, uma relevância ambiental, conforme é o meu projeto, né? Tudo isso tem que mostrar qual é a contribuição que esse meu projeto vai trazer para a sociedade. No meu caso, da dissertação ou da tese, qual será a importância dela para a sociedade que eu vivo e esses sujeitos com os quais eu trabalhei? Se é um grande projeto que envolve um grupo interdisciplinar, por exemplo, que hoje é muito comum, qual é a relevância social para o grupo que vai participar desse projeto? Qual é a relevância econômica? Se é uma área ambiental que está sendo estudada, qual é a relevância desse projeto? Então, são questões importantes que devem ser vistas no projeto, acarretando, então, com isso, a aprovação e a liberação do termo de consentimento autorizado e também, no caso, os nossos sujeitos que serão usados, se eles têm o consentimento deles para participar, se eles aceitam que o seu nome seja exposto, ou se não aceitam, tem um documento para eles assinarem, enfim, tudo que possa conduzir a uma questão ética, séria, e que a pesquisa tenha a sua validade científica depois. Então, nesse sentido, o projeto foi aprovado, né, foi desenvolvido, ganha destaque, o pesquisador vai desenvolvê-lo, com a ajuda de seus orientantes, se for o caso, ou o seu orientando desenvolvendo junto com ele, depende do tipo de pesquisa que está sendo elaborada. E, nesse sentido, você tem um resultado satisfatório, desenvolve o projeto, chega ao final, se for o caso, uma dissertação ou uma tese, tem a apresentação pública, aquele trabalho está passível de ter a sua veracidade, a sua confiabilidade, a sua confirmabilidade científica, que são itens importantes dentro de uma pesquisa, sobretudo se ela é qualitativa. Quando ela é quantitativa, isso já é inerente por conta da estatística que você usa no seu trabalho. Se ela é qualitativa, você tem que ter todo esse cuidado, né, obter as informações, colocar esses dados corretos, para que ela possa ter a sua validade científica ao final do seu trabalho, quando você apresenta. E, diante disso, passamos pela ética, mostramos a importância que ela tem, a preocupação nossa do trabalho dentro dos comitês, por que esses comitês surgiram, por que essa preocupação da ética que vem lá do final da Segunda Grande Guerra Mundial,
E chegamos agora no ponto, né, da gente falar no plágio e no autoplágio. O que isso significa dentro de uma pesquisa? Então, o plágio no sentido amplo, que é uma cópia. O plágio aqui nós vamos trabalhar como cópia. E eu vou utilizar uma cartilha que foi elaborada pelo CNPq, pelo um grupo de pesquisadores que estava ligado a comitês de pesquisa. Essa cartilha é muito interessante, porque é uma comissão que participou em 2008 e 2010, e só fazendo um parênteses, todo esse material que eu estou usando, citando aqui para vocês, eu tenho disponibilidade para socializar. Depois aí a equipe organizadora do evento pode ver como é possível fazer isso caso alguém interesse, e eu posso disponibilizar esses textos que eu utilizei para fazer essa aula de hoje. Então, voltando à questão da cartilha, é uma cartilha muito interessante sobre a questão do plágio, e ela tem o nome de Nem Tudo Que Parece para entender o que é o plágio na pesquisa. E eles fazem algumas menções, os autores da pesquisa, da cartilha, quando eles colocam que, por exemplo, na universidade, o que se espera dos alunos quando eles ingressam? Vamos começar no seu curso de graduação. Que eles têm uma capacidade tanto técnica quanto teórica, que eles vão receber através das disciplinas que eles vão cursar, que vão fazer, né? Que eles sejam capazes de refletir sobre a profissão que eles escolheram, se é um professor, se vai ser um professor, se vai ser um pesquisador, a partir da leitura, da compreensão dos autores que ele vai ler na sua área, isso é o que se espera. E que eles sejam capazes de articular as ideias dos autores que eles leem e usar dentro do seu trabalho. Então, isso é o que se espera de nós quando entramos na graduação, né? A meu ver, eu faria um corte. É o que a gente esperaria desde que a gente comece, né, os nossos estudos lá no ensino fundamental, ensino médio, de uma forma que poderíamos trabalhar isso de forma bastante simples, mas já com uma profundidade, para o aluno saber que ele não pode copiar igualzinho, que está lá no livro, sem colocar uma aspas, pelo menos. Isso tem como a gente trabalhar. Eu falo por experiência própria, vivida nos anos 80, que nós tivemos aqui na UF, quando nós tínhamos um projeto de extensão na geografia, e que fizemos um trabalho numa escola X aqui que nos convidaram na época, que foi muito rico, quando a coordenação da escola nos convidou, eu fui uma das pessoas participantes, para discutir com os alunos como fazer um resumo, como fazer uma resenha, como colocar uma citação. Só para vocês verem, essa experiência foi riquíssima, eu tenho ela registrada em documentos meus guardados, e foi muito bom naquela época para os alunos, e alguns tinham noção do que era essa preocupação. Quando eu vou fazer um resumo de uma obra, quando eu vou fazer uma resenha de uma obra, quando eu vou fazer a citação dentro do corpo de um trabalho. Era um caso, assim, uma gota d'água dentro do oceano, mas que foi muito significativo nessa escola que eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas colegas. Foi um projeto que não foi nem... Ele foi organizado por um grupo de senhoras do Lions Club aqui de Uberlândia, que faziam um trabalho em escolas. E, como tinha uma colega na época que era da geografia, ela pediu que se pudéssemos contribuir. Eu fui uma das contribuintes em fazer uma aula com os alunos sobre resenha, resumo, citações, coisas. Então, vejo que isso que está se colocando aqui, que espera que os alunos sejam capazes de articular na universidade, você pode, de uma forma bem singela, começar nos passos anteriores antes dele entrar na universidade. A meu ver, seria uma questão interessante para que a gente evitasse esses problemas futuros. Eu deixo essa questão no ar. Se alguém quiser comentar comigo depois, estou aberta na discussão. Então, diante disso, os autores colocam nessa cartilha, que os alunos têm que ter essa capacidade de refletir sobre o que leem, saber usar essa referência, essas citações, não é? Ter um conhecimento não só técnico, mas teórico daquele assunto. Isso seria o grande marco para que os objetivos fossem alcançados e os alunos pudessem fazer os seus trabalhos sem o perigo de cometer algum deslize. Então,
seria o quê? Os alunos terem condições de explicar aquilo que eles estavam propondo diante da sua leitura, capazes de fazer articulação intelectual com os autores, dialogar, que a gente fala com os autores, aquele pensamento, e já começar a expor as suas ideias. Isso seria e é o exigido dos nossos alunos da graduação, né? É o que a gente espera quando nós fazemos um trabalho científico, sobretudo, que a gente vai amadurecendo nessa discussão. Assim, não teríamos tanto dificuldade quando chegássemos no mestrado e no doutorado. No doutorado já nem tanto, porque você passou pela trilha do mestrado, mas alguns alunos ainda têm. Sobretudo no mestrado, esse como dialogar com os autores, como colocar as ideias, porque não tem receita, você tem que saber ir articulando essa leitura que você faz. Diante disso, podemos perguntar, por que o plágio é crime, né? Ele é crime porque você está usurpando a ideia de uma pessoa. Você está colocando essa ideia de uma pessoa e fazendo como se ela fosse sua, e isso que não pode. E ele é uma questão ética e já há muito tempo que vem se fazendo toda uma discussão diante desse problema que apareceu. E não é só em texto, às vezes ainda tem objetos que a gente sabe que a cópia, né, feita daquele objeto e a pessoa não dá nome a quem é o autor original. Então, nesse sentido, ele acaba sendo a falta de uma verdade, de uma moralidade, quando se propõe algo verdadeiro e moral. E quando apresenta pesquisa científica e vários trabalhos acadêmicos, eles não podem, são linhas que transcrevem a verdade de uma pessoa que está colocando esse trabalho na pesquisa e de estudos de outras pessoas. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E, nesse sentido, ele traz, quando fala nesse plágio acadêmico, sobretudo, é retirar realmente a ideia do autor e colocar como se fosse sua, sem fazer uma citação correta do autor, sem colocar entre aspas, se for o caso. Isso que é o grande problema que acontece nos nossos trabalhos. E hoje nós temos como detectar isso, sobretudo nos trabalhos, porque a internet hoje cria recursos para você fazer, para detectar essas cópias dentro dos trabalhos. E, nesse sentido, o aluno, quando faz a cópia e coloca como se fosse dele, ele está cometendo esse crime, ele está violando os direitos, né, de outra pessoa, ele está fazendo aquilo como se fosse dele, cometendo um grave problema depois das implicações penais que vão acontecer com relação a isso quando a pessoa descobre que o trabalho foi clonado, que o trabalho foi copiado. E hoje a gente sabe muito perigoso os trabalhos de TCCs que a gente tem visto às vezes, de impugnação, às vezes uma defesa no trabalho lato sensu, por exemplo, de um trabalho que a banca descobre que grande parte dele foi cópia de uma outra obra, de um outro trabalho. Então, nesse sentido, é muito importante você saber usar as normas de citação. Porque você sabendo usar a norma da BNT, que é a 10.520, atualizada em 2011, não tem perigo de você fazer um plágio no seu trabalho. E aí você vai saber trabalhar a ideia do autor, dialogar com ele, concordando, discordando e sempre fazendo a referência correta. Portanto, esse é o grande salto que a gente tem para evitar o plágio, colocar as citações de forma correta. E, nesse sentido, é o grande problema que, às vezes, a gente encontra. Você vai avaliar um trabalho e você percebe, às vezes, assim, um parágrafo, 2 parágrafos, 3, que a linguagem está destonada muito do restante do que vem sendo discutido. E você percebe, quando é da sua área, você percebe até quem é o autor daquela citação que o aluno coloca. Porque ele tem uma linguagem, alguns autores têm uma linguagem própria, têm uma discussão própria. E aí você conhece, você tem um livro, você bate em cima e descobre que aquilo faltou colocar de forma correta. Às vezes o aluno queria fazer a citação, mas por uma questão de pressa, não sei o que aconteceu, não colocou pelo menos o sobrenome do autor e o ano do livro. Isso aí é fundamental. Às vezes até as aspas, quando a citação é até 3 linhas, não é tão pecado capital. Mas faltar o sobrenome do autor, faltar a página onde foi copiada, isso é muito, e o ano é muito perigoso. Aí realmente configura-se um plágio
e voltando, é um crime acadêmico, né, que a pessoa depois vai ter que responder. Então, é nesse sentido que a gente coloca. Você tendo todos os cuidados, não tem perigo. E ninguém precisa ficar assustado, porque é só seguir as normas corretas da BNT para fazer os seus trabalhos. Por isso que é importante, ninguém precisa sabê-las de cor. Quando vai fazer o seu trabalho, coloque-as do seu lado, citações, referências, como são feitas, e não tem perigo nenhum no desenvolvimento do seu trabalho, né? E diante dessa questão do plágio, que depois alguém pode querer mais perguntar alguma coisa, recentemente, que eu diria, surge a questão do autoplágio. Por que nós estamos discutindo autoplágio? O que nos levou a discutir? Uma coisa, você vê, ética foi importante. Aí plágio acontece, você volta lá na ética para saber que você fez plágio, você faltou com ética no seu trabalho. E aí começa a aparecer a questão do autoplágio. Por que o autoplágio hoje está merecendo discussão no meio, sobretudo acadêmico? A gente vem vendo isso muito na discussão do meio acadêmico. Hoje, na academia, né, eu falo pela vivência minha, ainda que eu estou ligada na pós-graduação, eu faço trabalho voluntário de orientar, de escrever trabalhos, de participar de bancas, né? Orientar até que já deixei há algum tempo, não tem mais, só quando alguma coorientação de algum colega que me pede um auxílio, mas oficialmente não. Mas participar das bancas, essa parte eu tenho participado muito e visto. O que é o autoplágio? Essa discussão que pode estar relacionada a uma pressão para que tenha publicação, e aí tem um termo em inglês, que na verdade é assim, ou você publica, ou você bem drástico, ou você morre, você não tem publicação, você deixa, a situação te leva, é tanta pressão que você tem que dar um jeito de publicar, né? É pressão para publicar, para fazer currículo, porque você vai ter que concorrer à bolsa de alguma coisa, alguma ajuda, essas questões hoje na academia. A busca por um índice de publicações e citações, que isso faz parte. Quanto mais eu publico e meu trabalho é consultado, mais ele aparece na imprensa, mais assim, eu digo hoje na internet. Você vê o seu trabalho, foi citado tantas vezes, né? Aí mostra, às vezes, até o nome do trabalho, significa que o assunto interessou, você tem um grupo enorme de pessoas acessando, então isso te dá uma importância científica dentro daquilo que você precisa fazer o seu currículo. E a competição por fundos de pesquisa. Então, a gente vai concorrer a um edital de pesquisa, né? Sair um edital, vamos financiar um volume X para fazer pesquisa sobre alguma questão. E se você não tiver um currículo recheado de publicações, sobretudo, e grande parte das publicações são artigos científicos, é o que pesa muito no currículo Lattes nosso, então você está fadado a não ter esse recurso na sua pesquisa. Então, o autoplágio vem sendo discutido por conta disso. Pressão para que haja alguma publicação. Já tem dúvidas aqui na nossa página. Depois a Ana Letícia vai nos ajudar. Pressão para que haja alguma publicação, né? Você tem que ter um jeito de publicar, eu preciso fazer esse artigo, e a gente não faz um artigo assim, eu sento aqui agora, pego uns livros, não é bem assim, você tem que ter uma reflexão, você tem que ter uma temática, você tem que ter um fio da meada para começar a fazer o seu trabalho. Pode ser um trabalho todo teórico, sem problema, mas exige muita leitura. O índice de publicações que eu falei, né? Você precisa, quanto mais você escreve, as pessoas te acessam, ver aquilo que você escreve na internet, então hoje está aparecendo demais. Seu trabalho foi citado tantas vezes no trabalho sobre aquela temática que você desenvolveu, e competir. Essa competição é complicada hoje, sobretudo quando nós envolvemos com recursos. Nós já estamos caminhando para o final, viu, colegas, para a gente poder ter um tempinho de conversar. Então, o autoplágio se configura como sendo a publicação de uma pesquisa já publicada como algo novo e original. Pode ser um artigo republicado, né? Normalmente acontece com artigos, porque eu penso assim, ninguém vai republicar um livro a menos que faça toda uma transformação, uma atualização de informações dentro do livro, que ele pode acontecer. Você vê muito no final, às vezes foi um livro muito rico, aconteceu lá na década de 70.
E aí você foi acompanhando aquela temática que você desenvolveu e aquilo foi significativo, e você considera que voltar naquele seu livro e fazer um pós-fácil nele, no final, te ajuda, talvez isso aí não se configure tanto como autoplágio. O problema do autoplágio está nos artigos, que às vezes a pessoa mantém o mesmo conteúdo e só dá uma mudada em título, em pequenas coisas. Esse que é o grande problema. Então, é algo novo e original. É uma publicação redundante. E até mesmo pode ser um plágio, você mesma fazendo um plágio seu. Tá? Porque é o autoplágio, por isso que a gente chama, né, de autoplágio. Então, o autoplágio, do ponto de vista dos direitos autorais do autor, não parece ser um crime, porque eu não vou cometer um crime comigo mesmo. Eu tenho um artigo, eu publiquei há 3 anos atrás, e de repente eu dou uma arrumadinha, troco o título, faço alguma coisa e publico agora novamente. Então, não é bem um crime, é uma falta de ética, que os autores colocam. Da integridade acadêmica, ele é antiético ou uma má conduta em publicação. Eu quero ganhar pontos no meu currículo Lattes, eu quero melhorar a minha publicação, peguei aquele meu artigo e dei uma arrumada, pouquíssima coisa. Quando você bate, 90% dele está igual. É uma prática que deve ser evitada, mas não é um crime como o plágio, que tem lei que vai... Eu detecto um plágio de um trabalho meu, eu posso recorrer, eu posso avançar, se eu quiser chegar nas últimas instâncias jurídicas. Se eu não quiser, eu tento achar a pessoa que copiou o meu trabalho, faço contato, a gente tem negociações. Isso eu já vivenciei essa situação em alguns casos de publicações que a gente já viu. Mas isso aí não é tanto assim complicado. Mas quando você chega num ponto que você tem que entra na lei, que você tem que ir para a justiça, realmente a situação é complicada. Mas o autoplágio, como eu disse, é uma falta de ética. Eu querer pegar um assunto que eu já fiz e publicá-lo novamente, a menos que, novamente repetindo, eu faça umas adaptações, no final do livro, coloco até mais um capítulo que possa dar sentido. Tudo bem. Aí fica a critério se alguém vai querer comprar meu livro novamente para ver o que eu coloquei, etc. Né? A preocupação com o autoplágio tem levado os editores a estabelecer normas para a publicação e mesmo exigir o compromisso de que os trabalhos submetidos são originais e inéditos sem duplicação. Então, isso acontece com as revistas científicas. Por exemplo, quando eu recebo um artigo para aparecer, eu tenho umas 10 revistas que eu sou parecerista, revistas científicas da geografia. Ele já passou por um crivo de autoplágio, ele já passou. Quando ele chega nas minhas mãos, ele já está pronto para ser avaliado, dar o parecer favorável, não, mas eu não tenho que preocupar nada de autoplágio dele, porque o editor da revista as revistas hoje já tem um programa que fazem isso, e o editor chega no autor e pede para rever, pede para mudar. Isso aí já melhorou muito para nós, que fazemos os pareceres nos artigos, tá? Porque o problema que eu falei para vocês é maior nos artigos. Então, hoje... E outra coisa que há muito tempo me perguntaram e eu fui atrás também para descobrir. Eu escrevo, eu já publiquei uma série, por exemplo, de artigos, de livros sobre vamos dizer assim, eu sou estudiosa da cana-de-açúcar e as transformações, os impactos dela. E já escrevi várias coisas. Aí hoje eu retomo o assunto e vou fazer um artigo. E vou pegar esses meus trabalhos passados, vou ler e vejo que alguma coisa eu posso fazer citações, diretas ou indiretas, no meu artigo. Isso não é considerado autoplágio, porque é uma referência. Eu estou pegando as minhas referências que eu já escrevi sobre aquele assunto. Então, não tem problema. Eu coloco lá, eu sou pessoa, 2005, escrevi alguma coisa lá, eu trago, vi que ele é significativo. Isso não é autoplágio, porque chegou num momento que foi assim uma fadiga tão grande entre os colegas, a gente conversando, que de repente nós falamos, então nós não podemos escrever mais nada sem consultar alguma coisa que nós já fizemos no passado. Nós não estamos repetindo esse assunto, nós estamos usando essa obra como uma referência, igual eu pego um livro do autor Silva, do autor Castro, do autor Souza, para fazer o meu trabalho. Então, a preocupação com o autoplágio, que eu falei, tem levado as revistas a fazer essa detecção. Mas também, se eu escrevo um trabalho e faço citações minhas,
não tem tanto perigo não, gente. Pode ser tranquilo eu usar, eu não vou fazer todo o meu artigo hoje com citações minhas de trabalhos do passado. Um ou outro eu vou fazer referências. Mas isso é perfeitamente viável. O problema não se configura como um autoplágio. Tá? Eu fui atrás disso para tentar aprender, saber se realmente, porque chegou uma angústia muito grande. Então, de repente, eu não posso fazer mais nada, não posso escrever, porque eu não posso fazer uma citação minha no momento que eu precisar. Né? Então, isso aí eu espero que tenha ficado bem claro. Bom, para finalizar, eu fecharia, antes de passar para as considerações nossas aqui, eu só comentaria esse artigo que eu gostaria, quando eu falei do autoplágio contra do produtivismo, esse texto que eu encontrei, que eu gostei muito, o produtivismo acadêmico e seus impactos na pós-graduação estricto sensu. Uma ameaça à solidariedade entre pares, de 3 autores, o texto. E quando eles escrevem esse artigo, eu gostei muito pelo seguinte, eles têm 2 grandes objetivos. Discutir os impactos do produtivismo na pós-graduação estricto sensu, e aí eles estão preocupados com o mestrado e doutorado. E avaliar o quanto esse produtivismo está ameaçando a solidariedade acadêmica entre os colegas. Isso é uma ameaça, né? Porque, para eles, o produtivismo acadêmico é entendido como um fenômeno derivado dos processos de avaliação da pós-graduação. Então, a pós-graduação vai ser avaliada. Então, pega o currículo Lattes de cada professor e vai ver o que ele produziu dentro daquele ano. Nossa, esse professor aqui, durante o ano de 2020, ele só fez um artigo. E o outro lá, você olha, fez 4, 5. Então, isso gera competição, é uma questão séria. Mas ninguém sabe qual a razão dele ter feito só um artigo durante um ano e o outro ter tido condições de fazer 3. Isso aí não está escrito lá. Então, essas coisas não são levadas em conta. E aí, quando você vê isso, é uma valorização excessiva da quantidade, que nem sempre tem a qualidade. Que os pesquisadores têm olhado, é isso na produção acadêmica. É quantidade. Eu fiz 8 artigos durante esse ano. Nossa, que máximo. Agora, e a qualidade de todos esses 8? Estão boas? Estão, então, perfeito, sem problema. Mas será que, né, tudo isso tem que ser avaliado? É uma questão que leva na avaliação do produtivismo. E a outra questão que eles chamam é a solidariedade acadêmica. Ela é entendida como um compromisso mútuo entre os pesquisadores. É muito comum, às vezes, você ver dentro de um artigo 5, 6, 7 autores. Às vezes aparece, dependendo da área, foi de um grupo de pesquisa, tem que colocar o nome dos 6, 7 pesquisadores no artigo que foi feito. E tem lugares que fala que aceita o artigo só com até 4 autores, com 3 autores. Então, colegas, isso é uma questão que os autores nesse texto vão discutir, essa solidariedade. E, às vezes, acontece muitas das vezes assim. Então, nós estamos num grupo de pesquisa. Nesse momento, o meu nome vai aparecer como primeiro lugar do artigo. Quando nós fizermos o próximo artigo, no outro trabalho, aí o outro colega aparece em primeiro, porque normalmente o primeiro nome, né, vai dando força na organização do artigo. Então, é isso que eles trabalham, essa solidariedade acadêmica, para melhorar a produção por conta desse produtivismo. Por isso que é uma questão que tem que ser discutida. É uma incógnita ainda, é uma dificuldade, mas eu gostei muito desse artigo por conta de nos levar a essa reflexão, que às vezes a gente ouvia, falava, discutia, mas nunca tinha parado para ler um artigo escrito por 3 colegas de áreas diferentes da minha e fizesse essa reflexão. Então, a partir dessas considerações sobre ética, plágio e autoplágio, eu sintetizei os seguintes pontos, que são 4 aqui. Primeiro, o Comitê de Ética de Pesquisa, ele é importante para avaliar os projetos de pesquisa e o termo de consentimento livre esclarecido fundamental, porque vai anexado no projeto depois de aprovado no comitê. Né? Isso aí é importante. A ética leva os alunos e pesquisadores a não fazer o plágio, porque é crime. Para não fazer o plágio, sugestão, recorrer às normas da BNT de citações que nos dão a força, o respaldo teórico nessa colocação. O autoplágio é uma conduta em publicação considerada antiética. Então, nós temos que tentar repensar isso, né, para não fazer essa falta de ética, senão fica algo muito contraditório. E pensar sobre o produtivismo na academia. Para mim, ele merece uma discussão muito profunda, diante desse momento, dessa avalanche de publicações que os pesquisadores têm que ter.
Eu coloco que são reflexões importantes, que devem estar presentes nos trabalhos acadêmicos, né, que nós não podemos perder isso de vista, e que isso traz a seriedade, o comprometimento nosso com a sociedade que nós estamos vivendo e que vamos publicar para ela também. Né? Então, eu espero ter contribuído aí com a expectativa do Vitor, quando me convidou para fazer essa aula com vocês, que eu considero uma aula da nossa conversa. Alguma falha que ficou, eu peço desculpas e a gente pode sanar, pode esclarecer, se ficou faltando alguma coisa. Agradeço muito a todos terem ouvido e as referências que eu consultei, né, eu deixo aqui nos slides, que eu usei para fazer o trabalho, que dá um reforço aí, caso alguém precise e goste, queira que eu possa socializar, como eu disse. Né? Estão todas aí referenciadas. Mais uma vez, eu agradeço muito e obrigada pela paciência de me ouvir, de escutar essa discussão que nós tentamos fazer hoje. Procurei falar bem calmo, para que a gente pudesse compreender, diante desse momento, que nós estamos cada um no nosso quadradinho, né, conversando. Mas foi um prazer enorme, obrigada, estou à disposição. Meu e-mail, podem me escrever, às vezes demora um pouquinho a responder, mas sempre procuro atender a todos que me solicitam. Obrigada, Vitor, obrigada, Ana Letícia, pela condução. Estou à disposição. Professora, tem uma dúvida aqui da Ângela. Ela escreveu assim: justamente para não correr o risco não intencional de recair em plágio, eu nunca reescrevo as ideias do autor com minhas palavras. Está errado eu utilizar somente citações diretas? Até 3 linhas no corpo, no texto, e mais de 3 linhas em parágrafo recuado? Eu só faço assim para não correr nenhum risco. O que eu faço é discordar ou concordar com o autor, mas reescrever as ideias com minhas palavras eu não faço. Aí ela fez essa pergunta, né? Se está correto ela fazer isso, está correto eu utilizar somente citações diretas, até 3 linhas no corpo do texto e mais 3 linhas em parágrafo recuado? Eu posso responder agora? Posso, né? Fica melhor. Pode. Né? Então, Ângela, você pode sim fazer as citações até 3 linhas, entre aspas, de forma correta, mais de 3 linhas recuando, sem problema. E você também pode usar as citações indiretas, e aqui eu vou fazer uma pequena aula para te ajudar. Quando eu ministrava as aulas de métodos e técnicas de pesquisa, nós trabalhávamos como fazer o resumo, como sublinhar. É uma técnica, eu tenho material guardado até hoje. Então, eu pegava um parágrafo, né, de um assunto que eu, assim, bem tranquilo para discutir. Eu até lembro bem, era um assunto sobre a Revolução Verde, um parágrafo de um autor que eu gosto muito de trabalhar com ele. E na aula, eu passava para os alunos: vamos agora fazer a técnica do sublinhar. Eu vou dar essa aulinha para a Ângela e talvez ajude aí um pouquinho, tá, Ana Letícia? Aí fazíamos sublinhar só as ideias centrais do autor. Depois nós pegávamos aquelas ideias centrais e compunhamos um pequeno trecho. E aí eu falava, por exemplo, eu dava lá o conceito de Revolução Verde, lá no texto, tem o conceito. Aí nós falávamos assim: vamos grifar só aquilo que for essencial, o que nós vamos precisar. E nós íamos trabalhando essa técnica, Ângela, muito, muito interessante. Assim, e no final, o que eu queria mostrar para eles? Aquilo que ele sublinhou eram as ideias centrais do autor sobre Revolução Verde, e que ele poderia usar como uma citação indireta dentro do seu trabalho, né? E colocar o nome dele, o sobrenome e o ano. Não precisava colocar a página, porque às vezes, se você não usar, por exemplo, pode pegar uma página que tenha 3, 4 parágrafos e passa para o outro e você grifa os 3 parágrafos e tudo e monta essa ideia do autor. Isso perfeitamente pode utilizar a partir dessa técnica que eu trabalhava com os alunos. Então, nós fizemos, na verdade, a técnica de fazer a citação indireta, Ângela, e eles aprenderam a colocar. Então, ele estava lá comentando, por exemplo, de acordo com X, as ideias básicas da Revolução Verde são... Aí a gente colocava, e entre parênteses, punha lá X, 1950, por exemplo, e ficava como citação indireta, sem perigo de plágio,
o autor estava referenciado no final do seu trabalho. Então, se você usar dessa forma, não tem perigo de vocês não, pode usar a citação indireta. Tem lugares, eu sei de áreas do conhecimento, que não aceita a citação direta. Os alunos têm que fazer só trabalho em citação indireta. Eu já ministrei minicursos em outros lugares, né? Que eles não fazem citação direta de forma nenhuma. Eu já dei aula num curso, eu vou omitir o nome aqui, para questão de ética, os alunos não fazem citação direta, só indireta. E aí eles me explicaram como é que eles faziam. É gostoso quando eu trabalhava com outras áreas do conhecimento que eu ia aprender. E nós não, nós usamos a indireta. E quando eu fiz essa técnica com os alunos, a técnica do sublinhar. Se você interessar, manda para o meu e-mail, que devagarinho eu te respondo, eu mando o exercício para você ver como é que eu fazia. É muito interessante. E aí os alunos iam aprendendo. Ah, professor, então eu vou usar o conceito, por exemplo, de modernização da agricultura. Pegava 3, 4 autores, como é que eles definiam. E assim eles iam trabalhando a citação indireta. Então, você não precisa ter o medo, como você está colocando, porque você, não, às vezes, não tinha de trabalhar a ideia do autor. Na verdade, na citação indireta, você mantém a ideia dele. E depois você pode até concordar, discordar nesse sentido. Não sei se ajudei. A Ângela depois coloca aí para mim se eu ajudei ou não. Tá bom, Letícia? Mas pode fazer. Ela colocou outra dúvida, quer dizer, mais uma pergunta mesmo. Gostaria, por favor, de dicas de sites detectores de plágio, que a professora Vera Lúcia julga confiáveis. Olha, esse agora eu vou fazer uma pesquisa. E como é que eu faço, Ana Letícia? Eu passo a pessoa que a Ângela está perguntando, eu tenho que ver, porque, assim, eu faço parte do conselho de uma revista aqui na UFO, na nossa área, e eu posso ver com meu colega, porque ele é o diretor da revista, e ele tem isso assim, né? Quando ele vai ler, ele pode me passar. De momento agora, eu não saberia dizer, mas eu posso, já anotei aqui, eu posso enviar, algum jeito chega aí para vocês. Ou a Ângela me manda um e-mail perguntando, pode me mandar, Ângela, está o meu e-mail na tela, que eu vejo e te ajudo. Não tem problema, não. Outra dúvida é da Isabela. Fazer muitas autocitações pode ser considerado autoplágio? Quem está perguntando? Isabela. Isabela, não não é autoplágio. Seria uma falta de, como é que eu falo assim, sei lá, não é autoplágio, porque citações não tem problema você citar. Você não pode pegar o seu texto, trocar alguma coisinha nele e colocá-lo como novo. Eu diria assim, muita citação, eu achei a palavra, é um narcisismo seu. É você achar que só você tem aquele conhecimento nesse sentido, você entende? Porque seria até uma parte antiética sua de estar fazendo muitas citações de você mesmo. Pode fazer, mas não exagerar para evitar essa falta de ética sua em termos de escrever, esse narcisismo, às vezes a gente achar que, nossa, só meu trabalho é que tem essa condição. A menos que você retome, por exemplo, você escreveu 3 trabalhos, 4, acerca de um tema e num determinado momento, e você retomar esses 3 trabalhos e fazer um comentário crítico acerca dele, alguma coisa nesse sentido. É uma outra forma de analisar. Mas fazer muita citação sua não é legal, não. Ficaria um pouco narcisista essa a forma que a gente faz, tá bem? Acho que, né? Então, evitar. Coloque alguma naquele ponto que você considerar que é mais fundamental do assunto que você está discutindo, mas não evite fazer muitas. E não é autoplágio, não. Autoplágio é se você pegar o seu artigo repetindo e troca lá uma palavrinha, troca um título, e quando a gente vai lendo o conteúdo, você bate, você encontrou um que você escreveu há 4, 5 anos atrás com a mesma coisa. Aí é o autoplágio. Isso aí, se você mandar para uma revista, ela barra na hora. Ela descobre com esses detectores que eu vou ver para a Ângela aqui. Vou perguntar para o meu colega e ela me escreve aí que eu passo. Não sei se ajudei, Isabela.
Fiquei em dúvida porque já vi trabalho de autor citando várias vezes. Isso acontece, Isabela. Não é incomum, não, acontece. Mas a gente tem que... O mais que eu puder ser ético no meu trabalho, eu vou ser. Eu mesma, teve uma época que eu falei, não vou escrever, porque tem um assunto da minha tese de doutorado que eu tenho que estar recorrendo a ela, porque foi um trabalho sobre um acordo internacional. E, de repente, eu falei, não. Aí, conversando com esse doutor, ele falou, não, Vera, isso aí não é problema. O seu trabalho foi uma referência. Então, você pode fazer citações dele. Você não vai fazer a citação da tese inteirinha novamente. Isso aí não vai. Mas algum ponto que você precisar do acordo, de tudo, pode fazer sem problema. Isso aí eu fiquei mais aliviada e fomos conversando. Né? Olha, a Patrícia já mandou aqui uns sites aqui, olha, uns links aqui, ó, para ajudar. O Cop Spider, no YouTube também você acha, mas eu vejo outros também, já pode me escrever que eu vejo alguma coisa mais e complemento. Muito bom. Por enquanto, espera aí que a Ângela está escrevendo, vamos ver se é outra dúvida, professora. Não, só está agradecendo a Patrícia. Por enquanto, de dúvida foi isso, professora. Então tá bom. Sinal que as pessoas compreenderam, né? Eu gostaria de fazer uma observação. Oi? Eu gostaria de fazer uma observação. O Vitor. Não faça, Vitor. Em relação a esses detectores de plágio também, minha colega já até postou um aí, e como a gente estava conversando mais cedo, né, professora? A UFA agora assina o pacote Office e o Microsoft Teams para os professores da instituição. Dentro desse pacote Office, né, tem o Word 365, e nesse Word 365 vem embutida uma ferramenta de detecção de plágio. Tem um limite aí, eu acho que são 100 consultas por mês, né, que cada usuário pode fazer. Olha, boa sugestão. Então, de repente, o orientando pode conversar com o seu orientador, ver se ele já ativou a licença institucional do pacote Office e pedir para o orientador passar nesse verificador antiplágio do Word, né, e fazer essa verificação. Esses detectores, Vitor, enquanto a Ângela está escrevendo, foram muito bons, porque, por exemplo, nós nas revistas, nós ficávamos um pouco preocupados, porque isso não é no começo, há muito tempo atrás, no caso da nossa revista, nós lançamos a nossa revista em 2005, Campo Território. Campo Território, nós temos lá no site da UFRGS. E você vê, já são 16 anos que a revista está indo. E no começo a gente ficava assim, um pouco preocupado, né, quando recebia os artigos e tal. Mas depois, quando as revistas buscaram essa forma de detectar, então hoje já chega, quase todas as revistas que a gente dá aparecer, chega para nós, aqui, a boa pergunta da Ângela, depois eu respondo aqui para ela. Então, hoje já fica bom, porque os textos chegam para nós, já passou por esse crivo, então a gente não tem que preocupar com isso. O parecerista, o editor da revista já coloca que já tem nas normas da revista que o texto vai passar por um detector, né? Então a gente fica tranquila quando recebe o artigo. Mas muito bom isso que você colocou. E os alunos, os colegas que estão assistindo, já levam essa dica. A Anja pergunta, quanto tempo leva, em média, para a aprovação do termo de consentimento de um comitê de ética? Ângela, isso depende muito dos comitês das universidades, né? Eu vou te falar pela experiência que eu vivi na Federal de Goiás, no campus de Catalão, que hoje é a Universidade Federal de Catalão. Lá não demorava, não. Os projetos passavam... Para você ter ideia, nós tínhamos a defesa dos projetos no mês de... Chegava outubro, novembro, a gente fazia a defesa pública dos projetos de pesquisa, tinha um seminário de pesquisa. E aí, logo que tinha sugestões da banca, alguma coisa para ser revisado, encaminhávamos, já fazíamos as revisões, encaminhávamos para o comitê de ética. Enquanto, então, passava dezembro, no final de novembro, dezembro, em janeiro, no final de janeiro, os resultados já saíram. Então, nesse período, o que nós fazíamos? As leituras, né? Eu ia fazendo as leituras com os orientandos, nós íamos organizando alguns materiais para ir avançando na parte teórica, enquanto aguardávamos a aprovação. Mas isso depende muito, Ângela, do comitê nas instituições, né?
eu sei, vou falar por experiência própria da geografia aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Não tenho medo de falar isso em público, não. Aqui na geografia, os nossos projetos, quando eu entrava no comitê, eram... Olha, às vezes a gente ficava desesperado, porque o tempo ia correndo, correndo, e o projeto não chegava nas nossas mãos com o consentimento, sabe? Eu vivi isso aqui o tempo que eu orientei no programa de pós-graduação da Geografia da UF. Estou falando da geografia, onde eu trabalhei grande parte da minha vida. Aqui era muito problemático. A gente ficava assim, numa situação que, em tempo correndo, nós lutando, o trabalho de campo às vezes atrasava, e eu vou te falar com honestidade, tinha muitas vezes que a gente entrava no campo sem ter chegado a esse documento, porque a bolsa correndo. Isso aconteceu, não foi assim com frequência, mas não vou dizer para você que eu passei em brancas nuvens aqui, não passei. Mas lá na experiência da Federal de Catalão, eu tive uma experiência muito boa. Lá era liberado logo, sabe? Olha, a Ângela está pedindo aí do Word, é o Vitor, depois você coloca aí essa questão do programa. Então, Ângela, fez bem você perguntar para planejar no cronograma o seu projeto. Porque, na verdade, né, o termo, enquanto não sai... Isso, assim, se você estiver trabalhando com pesquisa de campo, viu, Ângela? Se você for entrevistar, aplicar questionário, eu não sei qual é a sua área de pesquisa, é isso que vai... Porque quando uma pesquisa documental, ela passa rapidinho no comitê de ética. Todo projeto tem que passar pelo comitê de ética. Ele vai passar pesquisa teórica documental, e se envolve a parte de campo, ainda é mais pesado. Mas na parte de campo é que eles são bem exigentes mesmo, porque toma cuidado, a bibliotecária, a aluna de teatro. Se você for trabalhar com sujeitos, os seus sujeitos da pesquisa, na geografia a gente fala sujeitos da pesquisa. As ciências sociais fala atores. Cada área tem um determinado objetivo para denominar os seus... quem você vai trabalhar na parte prática de campo. Então, se você for, por exemplo, entrevistar pessoas, aplicar questionário com elas, fazer um grupo focal, aí você realmente tem esse roteiro. E se o roteiro puder ir anexado, Ângela, eu já vou fazer entrevista, eu já ponho o roteiro da entrevista, eu vou aplicar questionário, eu ponho o roteiro do questionário. As perguntas que eu for fazer para um grupo focal. Eu estou aqui lembrando de técnicas da pesquisa qualitativa. Eu já coloco tudo no meu projeto, 90% do caminho trilhado. Viu? Você pode colocar isso. Mais alguma coisa aí? A Ângela está digitando. Isso mesmo, até mesmo para não voltar. Então, eu fui aprendendo, sabe? Você vai aprendendo com isso, até você rejeitar. Tudo que você puder deixar clarinho para o comitê é importante. Porque, às vezes, no comitê, hoje a gente tem as pessoas da área trabalhando, né? Por exemplo, lá na área do comitê onde vai ser o projeto, com certeza tem pessoas da sua área lá que entendem para aprovar. No começo, que a gente não tinha, nossa, o pessoal da área biomédica entender nossa pesquisa de campo era um complicador na geografia, era difícil eles entenderem. Aí foi quando nós lutamos lá, isso é muito tempo atrás, para ter um representante nosso da geografia no comitê de ética lá para ajudar, sabe? E aí isso era muito bom, porque aí o colega defendia, né, o nosso trabalho. Muitas vezes não entendem a nossa pesquisa, como é que nós vamos fazer, é um pouquinho complicado. Mas se você, eu aprendi com os meus, nas instituições onde eu trabalhei. E agora eu estou professora colaboradora na UEG, na cidade de Goiás. E lá também, lá a exigência vai passar tudo pelo comitê. Os alunos apresentaram os projetos agora, em setembro, defenderam publicamente, estão fazendo as correções e vai tudo para o comitê de ética agora. Eu creio que até no começo do ano, os projetos deles todos já foram avaliados pelo comitê. É o terceiro ano de funcionamento do programa e está indo muito bem, assim, não tem problema não. Nós vamos aprendendo, Ângela e demais colegas aí, cada vez que você vai fazendo e falha alguma coisa, a gente procura corrigir, né, dentro dos projetos. E não custa nada, às vezes a gente tem um trabalho para organizar o projeto, de nada, prazer. E aí a gente acaba aprendendo para evitar, facilitar a nossa caminhada. Eu sou muito adepta e aberta às colocações, às explicações, né? E a gente vai aprendendo.
Eu falo muito que a experiência vivida na Federal em Catalão foi muito bom. Muito bom o período de 7 anos que eu passei no programa de pós-graduação lá. Eu tive uma aprendizagem muito boa, porque o Comitê de Ética é muito grande da Federal de Goiás, e eles incorporaram que hoje continua. A Federal de Catalão, a Federal de Jataí, continua do mesmo jeito, que era um campus avançado. Eles continuam com o mesmo sistema. Mais alguma coisa? Querem me esclarecer? Já estão ficando cansados. Mais alguma dúvida, pessoal? O Vitor já colocou aí o pacote, né, do Office. Ah, já tem? Então vamos lá, mais um. Pode perguntar. E assim, à medida que a gente vai desenvolvendo o projeto, vão surgindo as dúvidas. E é muito bom, porque pesquisar é isso mesmo. Eu tenho um autor que eu gosto muito de trabalhar com ele, Vitor e Ana Letícia, e ele começa e fala assim, que pesquisar é você ficar de tocaia. No caso, se você vai para uma região, você vai pegar uma caça, você fica de tocaia, observando como é que ela chega, como é que vem aquele animal e tal. Na pesquisa, é o tema. Você busca autores, pensa, repensa, você fica fazendo mais ou menos. Bom, Ixi, a Anja fez uma pergunta aí, ó, interessantíssima. O que acontece quando uma pessoa comete plágio além da vergonha alheia? O Ângela, se for, pode impugnar o trabalho e se ela já tiver até defendido e ter dado e descobrir depois, o título pode ser cancelado. Se for publicamente, não precisaria passar por isso, porque para isso você tem a banca, né? Isso aí é complicado, talvez não é. Porque é o seguinte, quando a gente recebe um trabalho, você parte do princípio que o aluno é ético, que o orientador também, né? Então, eu não vou receber um trabalho, nossa, eu vou ler isso aqui, será que teve cópia, será que não teve cópia? Se eu começar a pensar nisso, eu enlouqueço, eu não vou fazer, não posso pensar. Eu tenho parte do princípio que tudo vem dentro da seriedade, que o orientador tenha seriedade. Mas se por um acaso acontecer de detectar que tem uma parte, eu percebo lá no que eu estou lendo, e de repente acho uma página igualzinho de um assunto de um livro que eu conheço. Eu vou lá no livro, eu conheço a área, eu detecto, o que eu faço? Converso com o orientador, a gente suspende a defesa, para não precisar passar vergonha em público, ninguém precisa ficar sabendo, isso é um acordo entre a banca e o orientador, a gente pode fazer isso sem nenhum constrangimento público. A gente sabe que já teve problemas, constrangimento público, eu sei de casos, mas para isso, você pode, antes de receber o trabalho, fez a leitura, percebeu que tem alguma coisa que não está, conversa com o orientador, fala, olha, dá uma olhadinha, porque às vezes ele tem tanto orientando, que ele leu, mas ele passou batido naquilo ali. A gente não pode culpar o orientador também, porque parte do princípio que o orientando tem a honestidade, né? Então, eu sou da condição, e se eu detectar, como já aconteceu uma vez, eu detectei, eu liguei para outra colega de banca, ligamos para o orientador e suspendemos. Ninguém ficou sabendo, não sabe, nunca, nem assim, não fizemos nenhum alarde. Você pode suspender a defesa. Eu tive um problema de saúde, eu tive um problema de saúde da minha família. Você tem argumentos para usar para suspender uma defesa. Não tem problema nenhum. Para não passar constrangimento, né? Eu sou muito da linha assim, a gente tem que evitar o máximo de constrangimento, humilhar a pessoa em público, a menos que ela queira. Não, eu quero ir para a defesa, olha, seu trabalho está assim, não, mas eu quero. Vamos sair, não vamos apresentar, a pessoa insiste, mas, então, paciência. Mas eu sou muito dessa linha, assim, que a gente puder resolver entre acordos, muito melhor. Porque é muito triste você passar 2 anos orientando um aluno e saber que você não pôde confiar nele. Quando você aceita uma orientação, você tem confiança plena naquela pessoa. Eu sou dessa teoria. Quando eu tive meus orientandos, hoje são grandes colegas meus, grandes amigos, trocamos figurinhas nas aulas, quando precisamos ministrar. Eu sou dessa teoria, que a gente tem que ter confiança, é importante.
Se ocorresse comigo, eu nunca mais passaria. Mas você não ia em público, você não ia deixar, ia com certeza detectar e avisar com antecedência, e ninguém ficaria sabendo. Viu, Ângela? Não tem perigo. Isso mesmo, não tem perigo. Professora, uma dúvida aqui. Foi. Em caso de documento traduzido, né, não tem tradução daquele documento que eu estou usando na minha pesquisa, eu vou lá e eu traduzo um parágrafo inteiro do documento, faço a minha tradução de um parágrafo inteiro e não cito a fonte. Plágio também, não é? Isso, nossa, você fez uma pergunta excelente, ótima. Perigo de você pegar uma obra na língua estrangeira. O certo, Vitor, é colocar, porque parte do princípio que você está no mestrado ou no doutorado, você tem conhecimento de uma língua, porque você não vai pôr em alemão, japonês, você vai pôr ou espanhol, ou você vai pôr inglês e francês no máximo. Certo. A menos que a obra seja em alemão, é alguma coisa nesse sentido. O que você pode fazer? Você põe o texto no corpo, literal, coloca em alemão, vamos supor, e vê uma pessoa que entenda e faça a tradução e você põe no rodapé. Porque se você ousar fazer essa tradução e ela sair truncada, é complicado. Vai que o seu trabalho caia na mão de uma pessoa que entende o alemão e vê que a sua tradução ficou mal feita. Sabe? Eu aprendi também com uma professora em banca, muito quando eu comecei nas bancas lá nos anos 90. Ela chamava atenção nisso. O certo é você colocar na língua original, né? E se você fizer a tradução, e nem fazer de forma indireta, não, como eu estava explicando lá para a Ângela numa situação brasileira. Coloque e tenta, se você quer mostrar para o leitor que como foi feito em alemão, ninguém quase domina o alemão, vê uma pessoa que você tem esse livro, ele é importante, você está consultando, não tem ele em inglês, não tem espanhol, não tem francês, né? Então você tem que colocar. Veja uma pessoa que possa fazer a tradução por você e coloque no rodapé para facilitar para o leitor. É bem melhor assim. Né? Tentar fazer uma tradução pelo computador, no nosso Google, é perigoso. Você muda o sentido da palavra. Foi muito boa a sua pergunta e vale para todo mundo aí, né, com relação. Que bom, Ângela, que você está aprendendo. Coisa boa, fico feliz. Eu também tenho aprendido muito com essas discussões. Alcione, obrigada. Todo mundo aí, obrigado. Então, Vitor, essa é a minha posição, sabe? Você colocar. Porque hoje está ficando muito fácil você fazer essas traduções pelo Google, né? Um perigo. E aí trunca tudo, é complicadíssimo. Sim, né? E principalmente termos técnicos, né? Às vezes o Google não vai traduzir o termo técnico da forma como deveria. Né? Ele vai trazer a tradução dicionarizada, a primeira que aparece lá no dicionário bilíngue, né? Então isso pode realmente gerar bastante confusão. E é muito comum. Uma questão que não saiu aí também, que ninguém acho que lembrou de perguntar, é você. Isso aí já vou sair até acho que um pouco do ética, plágio, autoplágio, alguma coisa assim. É você, por exemplo, gosta de um autor que é ponta, é top, e todo mundo discute porque ele é aquele top do assunto que você está trabalhando. Eu não quero citar o nome para não fazer, assim, ser um pouco ética na questão. E aí você gosta, mas você não quer ler assim a obra. Você fica pegando pedaços de citações de outro. Ah, isso é um perigo. Você tem que ir lá na obra original, se você gosta daquele autor, ele é um crítico, ele é alguma... Você vai na obra original dele e põe no seu trabalho. Porque vai que alguém da sua banca resolva te perguntar alguma coisa daquele autor e você não tenha lido toda a obra. Isso é muito... Às vezes as pessoas põem assim para dizer, nossa, eu conheço, né? Eu vou citar esse autor. Seja honesto. Olha, eu só li essa página dele, então eu vou citar só essa página. Você pode citar só a página, né? Eu li só um capítulo desse livro. Eu tenho o livro, mas eu li só esse capítulo. Tudo bem, é a honestidade científica que a gente chama. Não põe para fazer assim luxo que você conhece, que você sabe, gosta, porque ele é famoso para todo mundo. Não faz isso não, que não é legal. Isso é complicado.
É que nem a Angela falou, né, que colocou aqui, né, o famoso APUD. Isso, nossa, esse aí, no mestrado, ainda é uma situação que a gente às vezes até aceita. Mas um doutorado, Ana Letícia, não dá para aceitar mesmo, não dá. Um doutorado, você tenta ir na fonte original, tenta. Se de tudo não tiver um autor, às vezes no APO, de tudo bem, mas não ou citado por, é muito, não deve não. E outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado na escrita, eu falo muito na nossa área, a modernização da agricultura. É algo que ocorreu lá no final dos anos 60, no Brasil, começa quando a soja chega em algumas regiões. Então, tem escritos muito sobre esse momento histórico. E às vezes a gente vai para as bancas de alunos que estão estudando a modernização da agricultura e põe como se a autora aqui do ano 2000, 2005, e esquecendo que lá no passado isso já foi discutido. Tem autores que começaram. E eu sou obrigada, eu tenho por obrigação saber quem eu não preciso ler toda a obra dele lá dos anos 60, que ele escreveu, dos anos 70. Mas, pelo menos, saber um texto básico que ele escreveu, eu preciso, pelo menos, para mostrar para o leitor que eu conheço. Eu estou citando pessoas referências mais recentes, mas eu sei que lá a história não começa em 2000, 2005, não. Tem que tomar cuidado quando faz esse levantamento de referências no trabalho, sabe? Porque isso também é uma questão que mexe, né, dentro do trabalho como um todo. Nós já estamos dando uma aula bastante interessante que está buscando outros assuntos dentro dessa questão da ética do plágio, que é o plágio. Né? Aí, o ápice é complicado, porque se uma pessoa cita errado, isso é mesmo. Está certíssimo, Ângela? E devemos reverenciar os clássicos. O Ítalo Calvino tem um livro ótimo, que eu gosto também, quando eu trabalhava com metodologia, eu tirava uns trechos dele e dava o xerox para os alunos dele. Porque ler os clássicos? É muito bom esse livro do Ítalo Calvino. E nós temos. Um clássico é um clássico. Eu não preciso contar toda a história, mas ele é um clássico. Ele tem o seu valor, né, dentro do trabalho que eu vou fazer. Então, reverenciar mesmo é importante. Não vou contar toda a história, mas eu tenho que mostrar que eu conheço. Lá eu escrevi em 1980, 1970, 1950, eu posso fazer um apanhado dessas obras e colocar. A Ana já está mandando notícia aí. Reverenciar os clássicos, isso é muito bom. Obrigada, diz que eu falo tão bem, mas é porque a gente gosta do assunto e o assunto vai puxando. Na verdade, é isso que, né? E vocês já são quase 8 horas, todo mundo já deve estar com vontade de já ir parando, mas tudo bem, eu estou sempre disposta, o que eu posso socializar, eu vou socializar. Obrigada. E o Vitor e a Letícia que comanda aí o tempo nosso. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Espero que tenha sido uma noite esclarecedora para todo mundo. Né? Se não esclarecer, pelo menos deixar as cabeças tudo quentinha. A gente sai com a cabeça quente. Mas é muito Verdade, bom. professor. Obrigada, Elisa. Mas é bom ficar com a cabeça antenada e quente. Assim a gente está motivado, tá, num momento tão difícil que nós estamos atravessando nesse momento. Vocês não queiram saber as qualificações que eu tenho participado, as bancas de mestrado, o pessoal com os trabalhos de campo, tudo tiveram que mexer, que reorganizar, mas fizeram. Lorena, Juliana, obrigada por todos. Foi muito, os alunos tiveram que fazer umas adaptações, mas os trabalhos estão saindo. Pessoal, antes de estar encerrando, eu vou lembrar vocês que durante essa semana ainda tem várias outras capacitações. Na quinta-feira tem uma capacitação muito importante, que é a capacitação de referências. Vocês podem estar acompanhando a programação dessa semana através do link que está em notas compartilhadas. Em notas compartilhadas também tem o link do formulário para solicitação do certificado. Não esqueçam de estar entrando em notas compartilhadas também e clicando no link, preenchendo.
tá bom? É só um lembrete para vocês. Ângela, vocês vão ter, sim, acesso ao vídeo. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube do Sistema de Bibliotecas da UFO. Basta acessar. E se tiver mais alguma dúvida, aproveitem. Aproveita a professora Vera, né? Professora. Isso, estou aqui ainda. Ana Letícia. Ainda se tiver alguma dúvida. Pode perguntar. Hein, Ana Letícia, as referências aparecem aí, desse PowerPoint? Pode aparecer? Porque eu penso que as referências para eles seriam interessantes, né? Mais do que o vídeo. Eu acho que as referências do PowerPoint... Eu vou entrar aqui nos slides, vou tentar copiar e vou colocar aqui no bate-papo para eles. Vou disponibilizar para eles aqui. Porque eu vejo que, nesse momento, mais do que o vídeo, a minha fala, os exemplos, essa truncada de ideias que a gente vai dando, são as referências. Essas referências aí, e se precisar de alguma coisa, eu tenho material, pode me escrever que eu mando. Geralmente acontece isso. Eu sou muito ainda primata, né, nessa modernidade dessas... Mas eu gostei dessa plataforma aqui, viu? Ai, ótimo. Eu gostei dessa plataforma. Eu achei ela boa de trabalhar. Essa cartilha do CNPq é muito boa, e aquela do grupo lá falei dos 3 lá que fizeram, era uma comissão para trabalhar com... Aqui que eu já falo. A do CNPq é muito boa, todas são boas. E aquela, nem tudo que parece é do plágio, é muito interessante, é uma cartilha boa. Essas estão acho que eu pus na internet. O texto do produtivismo também, que o Vitor tinha falado, ele está na base do Cielo, Vitor. É um texto muito bom aí do produtivismo. E está começando a sair muita coisa sobre produtivismo, porque o pessoal está preocupado com a situação de produção. Acabei de compartilhar as referências. Nossa, muito bom. E vocês sabem que um artigo científico vale o dobro de um capítulo de livro? Eu não conformo com um negócio desse. Até hoje, eu sempre que eu posso, eu dou uma comentadinha com os colegas, sabe? Porque é o mesmo trabalho que eu tenho para escrever um capítulo de um artigo, eu tenho que escrever um capítulo de um livro, e o livro vale metade. É isso mesmo, né? Vale metade. Os capítulos de livro que a gente faz, só conta metade. E hoje a gente tem feito muito trabalhando livros organizados. Esses 3 livros da pesquisa qualitativa que nós já fizemos, já fizemos 3 livros sobre a pesquisa qualitativa com trabalhos de orientando os nossos, ex-orientantes e outros colegas. Se eu tivesse, eu posso até, não sei como disponibilizar, mas são 3 livros, já estão em PDF. O primeiro não, tem um que ainda não saiu em PDF. A editora não publicou ainda, não quis passar para PDF, foi o primeiro. Eu falo, os capítulos deram tanto trabalho para a gente escrever do que os artigos, e eles só contam metade do nosso currículo lá. O Vitor já deu uma dica. Eles só contam metade no currículo. Então, para quem precisa concorrer, eu que já sou aposentada, eu não tenho mais essa aflição na publicação, porque é diferente para mim agora. Mas os colegas que estão na ativa e que estão nos programas de pós-graduação, para os programas crescerem, eles precisam fazer artigos, não adianta fazer capítulo. Eu não, no meu caso já venci essa etapa, então eu tenho trabalhado muito com capítulo de livro, que às vezes é mais fácil. De vez em quando a gente consegue fazer um artigo. Você fazer um artigo, ele dá mais trabalho, porque às vezes você tem, mas o valor é o mesmo em relação ao capítulo do livro. Bom,
Tem mais alguma dúvida? Não quis nem comentar essa questão que a Ângela colocou. Estou lendo aqui. Tem muito picareta mesmo. Isso aí nossa senhora, isso aí é perigoso, mas é perigoso mesmo, meu Deus. É aí que está o perigo do plágio, viu, Ângela? Isso aí está muito perigo no plágio. Porque faz o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então... E eu penso assim, é uma questão pessoal, ninguém precisa... Você pagar para fazer um trabalho seu desse é muito, sei lá, é uma coisa que precisa ser refletida muito, né? Não sei, é complicado. Bom, gente, mais alguma dúvida? Então, vamos encerrar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Vera, né, pela disponibilidade dela estar aqui. Essa explanação muito enriquecedora, ainda mais com um tema muito importante, né, para todos nós, para os acadêmicos, para vocês, graduandos, pós-graduandos que estão aí em busca do mestrado, doutorado, é muito importante esse tema. Agradecer a presença de vocês aqui, em nome do Sistema de Bibliotecas da UFO, por terem participado. E, como eu falei, acompanhe a programação nossa durante essa semana. Na quinta-feira já vai ter uma outra palestra muito importante, uma outra capacitação sobre referências. Acho que vocês também, que está aí, né, pesquisando para mestrado, né, projetos de pesquisa, essas coisas, acho importante vocês também participarem. Muito boa mesmo a programação. Estou com ela aqui na mão. Eu vou tentar ver o que eu posso acompanhar alguma coisa de vocês diante dessa avalanche de leitura que eu estou aqui, mas eu vou tentar acompanhar algumas coisas. Está muito bom mesmo, a programação da semana inteira. Parabéns, mais uma vez, pela organização. E eu agradeço você, Vitor, e todos os colegas que estiveram presentes aí, participando, e para mim foi prazeroso demais conhecer esse novo grupo, discutir, trocar ideias, e assim vamos aprendendo. Nós que agradecemos, professora, pela sua disponibilidade, um tema muito enriquecedor para nós. Obrigada. Vamos ficando atentos. Acho que isso faz parte do nosso mundo da pesquisa, do nosso mundo acadêmico. A universidade é importante, não podemos desistir e temos que acreditar que vamos vencer todos os obstáculos que são colocados. Não é? Com certeza. A sociedade espera muito de nós. Nós temos nosso papel. Eu vejo que a gente não pode desanimar, não. Tem gente ainda digitando algumas coisas, professora, aguardar. Funciona. Até o próximo encontro. Com certeza. Eu adorei mesmo. Se você precisar de algum material, né? Vou escrever um capítulo de um tratado em atenção domiciliar. É o que eu falei, pode mandar o e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas sempre dou um jeitinho. Pode mandar com prazer, não tem nenhuma dificuldade. E aí, o que eu tiver de material, alguma coisa para fazer, para socializar, é muito bom. Manda mesmo, um capítulo sobre tratado de atenção domiciliar. Manda o esquema, manda tudo que a gente discute. Eu que agradeço a todos vocês, a paciência, a atenção, para o nosso momento para a gente refletir um pouquinho. Foi mais uma reflexão que nós fizemos aqui hoje, de pensar. O quanto é sério, né? Ética, plágio, autoplágio, são temas bastante sérios para refletir. Até breve. Ana Letícia, adoro o pessoal do Pontal e da UF do Pontal. O pessoal da geografia aí tem um amor por eles terrível. Eu... Da turma.
Eu tô aqui há 3. Não, peraí. Já vai fazer 5 meses já que eu estou aqui. Eu entrei recentemente. A turma da geografia aí são, nossa, tem muito que querer ver com todos eles. Gosto demais. E gosto também de Tuiutaba, é uma cidade que eu gosto. Estou gostando muito, viu, professora? O PGEL aí está indo muito bem. Pessoal, boa noite para todos. Meu boa noite também, bom descanso, obrigada por tudo aí. Descanse e aproveitem essa semana. Tem muita capacitação bem Muito, enriquecedora. é muito rica mesmo, está muito bom. Amanhã, então, a programação de amanhã e depois, nossa, tá excelente. Todas estão, mas vai trabalhar muito o projeto, referência, currículo Lattes, apresentação de trabalho, nossa, muito, tudo muito bom. Bom descanso para você e para o Vitor. 8 horas. Eu já vou saindo aqui porque eu tenho um grupo de estudo agora Tá mesmo. certo, professora. Tá Mais bom? uma vez, muito obrigada, Eu viu? que agradeço todo o carinho, a atenção de vocês, a paciência. E eu tenho um grupo de estudo. Toda segunda, terça, eu tenho um grupo de estudo. E é muito bom. E agora mesmo começa. Boa noite. Boa noite, professora.